Bem, gente, nós estamos aqui no Templo da Poesia, que fica no centro da capital alencarina, nas esquinas das ruas Barão de Aratânia com Meton de Alencar. E quem sabe bem do endereço, porque é a primeira vez que eu vim por cá, é o Ítalo Rovere. Acertei o teu sobrenome? Sim, Rovere. Ítalo Rovere. Gente, é um prazer estarmos aqui com o Ítalo, que é um poeta. É um poeta que nasceu no sul do país, precisamente na área de São Lourenço do Sul. Eu estou errado? Minha mãe que é de lá, eu nasci em Porto Alegre. Então vamos voltando. A família dele foi de São Lourenço do Sul para Porto Alegre quando nasceu o Ítalo. E o Ítalo depois, com 8 anos, veio para Fortaleza. Estou errado, não? Bom, mas essa história eu não conheço toda, só isso que eu sei. Gostaria de saber dele como começou o ingresso dele na poesia. Veio do Rio Grande do Sul com 8 anos de idade, com toda a sua família, para residir em Fortaleza, foi isso? Meu pai cearense esteve no Rio Grande do Sul nos anos 50 e em 74 voltamos. Eu com 8 anos e 2 irmãos mais velhos do que eu. Então era você e mais 2 irmãos. Aí vocês vieram para cá, para Fortaleza. E aí teu pai veio para trabalhar com transportes. Era a antiga transportadora Condor, sob o meu conhecimento. Bom, Ítalo, logo depois que você chegou, você ainda era jovem, era juvenil ainda. Eu comecei a escrever poesia com 19 anos. Antes disso eu não me interessava. Qual era a tua área que tu gostavas? Arquitetura. De desenhar plantas arquitetônicas e espaços, que eu pensava nas pessoas e no espaço que é necessário para que a pessoa possa se desenvolver, para que as pessoas possam se desenvolver como pessoas. Exatamente, antes de chegar na poesia. Como começou o seu contato da poesia? Saiu do arquitetônico, do desenho e se ingressou na poesia. Surgiu de onde essa, vamos dizer assim, essa inspiração poética em ti? Bom, eu acho que assim, eu fiz uma viagem, comecei a trabalhar com 16 anos e aí aos 19, antes de começar a escrever, eu fiz uma viagem à Europa. E aí, voltando dessa viagem, eu me apaixonei aqui em Fortaleza. E foi dessa paixão, desse amor, que eu comecei a escrever. Eu fui falar disso. Essa história se repete bom demais, é muito bom ver isso. Uma paixão sempre move emoções e reações. E é claro, muitas razões. Bom, você foi lá para a Europa. Nada a ver até aquele momento o gosto pela poesia. Nada. Foi apenas para conhecer, viajar ou foi a trabalho? Não, fui conhecer, fui viajar. Você rodou lá por onde? A Europa inteira, porque eu fiz uma passagem de trem. Correto. E aí naquela época se dormia nos trens, então eu fazia às vezes percursos à noite. Para poder estar em outra cidade durante o dia, depois pegava outro trem, ia para outra. Oi, aqueles trens macios, suaves, hein? Silenciosos. É verdade. Só ouve aquele bem de leve. Muito bom. Você conheceu Colônia? Na Alemanha? Conheci. Oh. Porque tem a ver o quê? Eu passei mais de 3 meses em Colônia. Mas eu conheci muito pouco, na verdade. Ui, mas eu conheci um bocadinho. Mas não que eu passasse esse tempo todo lá, viu, Ítalo? Eu passei esse tempo, mas eu saía para viajar, né? Não era todo o tempo lá. Ele era a minha base, meu quartel-general. E era também por causa de uma paixão. As histórias poéticas, italéticas e quequéticas se encontram em alguma coisa de semelhante. Você retornou de lá da Alemanha, passeou para a Alemanha, pela Bélgica, Holanda, foi à Inglaterra, tem me dizendo por lá para aqueles carrinhos da contramão, não? De vez em quando eu passava uma rua daquelas, tomava um susto, o carro estava pelo outro lado. Por mais que a gente estivesse se cuidando, mas como é muita coisa pra gente ver, tu vai atravessar a rua, tu esquece.
Daqui a pouco o carro brecando, pés em cima de ti. Eu passei por isso várias vezes. Depois eu morei na Inglaterra. Também morei. Qual cidade morou lá? Eu morei em Londres e depois no interior da Inglaterra, perto de Norfolk. Aí numa outra vez eu morei na Espanha e outra vez na Itália. Mas todas essas 3 vezes que eu morei nesses países foi porque eu estava a caminho da Índia. Aí eu parava, morava um tempo. Nada a ver com a novela. Você será que tu houve inspiração para fazer a novela Caminho das Índias? Tudo bem. Pois é. Mas vamos falar de poesia. Mas eu estou gostando até para chegar na poesia, a gente realmente está passando por Mas é muito importante esse lado da tua vida, o lado pessoal, né? Eu diria assim como se fosse uma entrevista que a gente falar sobre a primeira pessoa. O Ítalo Rovere começou a gostar de escrever, de criar, e viajou na escrita, no aprendizado sobre escritores, que culminou no conhecimento mais profundo sobre poetas, poesia, essas coisas românticas e profundas que acontecem com as pessoas dentro do íntimo de cada uma delas, e que somente um poeta, uma pessoa ligada nesse tipo de assunto pode sentir, que é a profundidade da existência de cada ser humano na Terra e a existência das belezas naturais, tendo a Terra como um paraíso e não um paraíso inexistente, como se diz, eu vou para o céu, vou para o paraíso, eu vou para o inferno, vou para o purgatório. Não, o paraíso é aqui, e o poeta sabe que o paraíso é aqui. Eu estou enganado? Eu concordo. Eu acho realmente a Terra linda. É o paraíso. Aí você está nesse paraíso com a poesia, que é um exemplo de como se chega no paraíso. Você, quando a veia poética ele pega, é para você escrever uma coisa profunda. Agora, eu acho que... Assim, como é para você? Não, isso que você falou, eu concordo. Eu é que acho que ainda tenho muito que aprender, assim, não sei quase nada sobre isso, mas eu gosto muito e quero mais. Compreende? Quer se aprofundar cada vez mais naquilo que você gosta? Quero. Porque afinal de contas, parar para quê, né, Ítalo? É verdade. Parar para quê? Não. Enquanto a vida, a vivência. Enquanto a vivência, há exatamente o que a gente tem que fazer, aproveitar a vivência que está sendo vivendo. Eu até lembrei do está se vivendo, né? Tu falou de parar, eu lembrei do poema. Um poema de quem? Poema meu. Um poema teu, escrito em que época? Lembra mais ou menos? Não, eu não escrevo a data assim. Tá, mas era garoto, rapaz? Não, agora já faz talvez uns 10 anos. Correto. Lendo um outro poeta, e esse poeta me inspirou a fazer esse poema. Aí o poema diz assim: o poder da palavra e a palavra do poder. O poder da palavra do poder para o poder da palavra. Para a palavra do poder. Para poder, palavra para. O poder para palavras, o poder da palavra para o poder. O poder da palavra para poder parar a palavra do poder. Para palavras de poder, o poder da palavra para. Você falou em parar, né? Aí eu lembrei desse poema. Lembrou bem desse poema que eu li num livrinho que a Mary Rocha me levou lá para casa para apresentar o Ítalo para mim. Ela pegou um livrinho, me deu e eu li exatamente esse da palavra. E eu aproveito esse momento aqui, já que nós estamos batendo esse papo filmado, para dizer que foi um dos motivos, que foi essa palavra do poder, que me deu poder para querer realmente chegar até o ponto de conversar com você e saber sobre o seu trabalho. Que bom, obrigado. Mas não ficamos aqui. Com a poesia que está se destacando, não só no universo dele, automaticamente quem gosta de poesia, Ítalo, quer que muita gente se conheça. Conheça a poesia, conheça o seu universo. Por isso esse espaço aqui, né? O templo da poesia. Nós estamos aqui no templo da poesia. Bem fácil de encontrar no centro da cidade, Barão de Aratânia, com Meton de Alencar. Número 201. É o espaço cultural. Cheiro de mato, cheiro morno, seu chamego, tenho sede, o seu suor é água que eu quero beber. E faço festa, faço dengo, lhe mordendo e essa coisa vai crescendo. Vixe Maria, tchê!